Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do sexto ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver informações explícitas e implícitas. É isso aí. Vamos conhecer o que é explícito, o que é implícito, a questão das informações. E desde já agradeço aqui a ajuda da professora Isabela Araújo, professora de Libras, que está aqui hoje para nos ajudar. E é isso aí. Mas antes, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. O amor é uma fonte inesgotável de reflexão, profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. Alfred Wien. E é isso. Vamos conhecer um pouco hoje sobre as informações. Vocês sabiam que há informações explícitas e implícitas? Quando alguém questionar e perguntar o que são informações explícitas, são aquelas que estão na superfície do texto. Já as implícitas são aquelas que estão na profundidade do texto, no não dito textual. Então aprendam, nós falamos tanto por questões explícitas quanto implícitas. Vou dar um exemplo de uma informação implícita. Muitas vezes uma ironia. A ironia, nós encontramos a informação, certo? Não no que foi dito, e sim o não dito. Então entendam, informações explícitas que estão na superfície do texto e as informações implícitas são aquelas que vocês vão ter que perceber a intencionalidade. E vamos adiante. Na tela, trago para vocês, veja só, o seguinte conceito: informações não ditas, que são, no caso, aquelas informações que precisamos ter um cuidado especial ao ouvir, a entender, a intencionalidade. Em um texto, existem informações e sentidos que não são percebidos pelo significado das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do contexto em que o texto está inserido e mesmo por dados fornecidos pelo próprio texto. Então, quando a gente fala de uma informação implícita, é aquela que a gente vai ter que entender o contexto, a intencionalidade. Como eu falei a vocês, a questão do contexto, a questão da ironia e tantos outros pontos que nós conseguimos perceber a intencionalidade. E vamos seguindo. Olhem aqui, acompanhem comigo. Essas informações recebem o nome de implícitos e são fundamentais para a boa e correta interpretação e compreensão do texto. Entender as informações implícitas no texto permite ao leitor uma leitura mais aberta e eficiente, saindo da superfície do texto e levando o leitor para além do que foi escrito. Prestem bem atenção. Este finalzinho que diz justamente o seguinte ponto: levando o leitor muito mais além do que aquilo que foi escrito. Então, as informações implícitas, ela nos leva a que a gente entender, certo? Aquilo que não está, como eu já falei, na superfície do texto. Vai além. Então, lembrem-se, nós falamos com quem? Com os nossos amigos, com os professores, na leitura. Então, há informações explícitas que estão postas, certo? E há as implícitas. Vamos entender melhor. Olhem aqui, pressupostos. O que é isso? Acompanhem. São informações implícitas que são marcadas lexicalmente. O que é isso, o léxico? É a palavra na frase. As informações implícitas decorrem de palavras ou expressões contidas nas frases. Disse que uma informação é pressuposta quando o enunciado, a frase, depende dela para fazer sentido. Quando eu digo assim, Maria deixou de trabalhar. Quando eu digo Maria deixou de trabalhar, pressupõe que ela trabalhava. São pistas que no texto nós passamos para o leitor
para o receptor. Então, vejam só, pelo léxico, pela palavra, certo? Vocês vão entender as pistas textuais, a intencionalidade. Lembrem-se, com o seu professor, certo, do sexto ano, para estudar o quê? A intencionalidade do texto. Acompanhem comigo. Vejamos agora aqui. Olhem só os exemplos. Vamos ver. O carro da minha mãe quebrou. Olha só essa frase. Podemos concluir que você tem uma mãe. Segundo, sua mãe possui um carro. Terceiro, carros são tipos de coisas que quebram. Então, nós temos aqui, olha só, a pressuposição. Quando nós falamos, repito, o carro da minha mãe quebrou, você tem uma mãe, sua mãe tem um carro e o carro está quebrado. Então, veja só, na tela ainda temos, numa sentença simples como essa, compreendemos que a sentença, que é a frase, pressupõe todo esse contexto. Quando eu digo assim, hoje o dia está agradável, pressupõe-se que ontem ou outro dia o dia não foi agradável. Então preste bem atenção, você que está iniciando agora o ensino fundamental, preste bem atenção que há as informações implícitas no texto e lembrar que o léxico, a palavra ou as palavras, elas estão marcando, anunciando isso. Então, nesta frase, o carro quebrou. Então, é importante lembrar. Vamos ver aqui. Na tela, ainda trago mais esta informação. Pressupostos e subtendidos, que são justamente aquilo que, certo, que não está explícito no texto. Um texto é composto por formações explícitas, que estão claras, postas, e as implícitas, certo? Que são essas que estão na profundidade do texto. Pressupostos e subtendidos são informações implícitas no texto, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto. Aquela frase que nós acabamos de ver, nós vimos pressupostos e subtendidos. Então, é importante para que você, estudante, entenda melhor a questão da leitura e do texto, conhecer essas informações, certo? Quando eu digo assim, José parou de jogar. Então, José parou de jogar, pressupõe-se que José jogava. Então, é importante conhecer. Olhem aí, as informações implícitas estão fundamentadas nas informações explícitas. Então, vejam só, os verbos que nós falamos, o carro quebrou, certo? José deixou de jogar. Esses verbos estão, nesse contexto, apontando para uma outra realidade. É por isso que nós chamamos de quê? Informações implícitas. Gravem bem isso aqui. Olhem só aqui na tela esse pequeno exercício. José parou de fumar. Até você comprou um carro. Ele chegou em último lugar. Então aqui, José parou de fumar. Nós entendemos que ele fumava, certo? Até você comprou um carro. Esse até está marcando. Todos compraram, inclusive você, até você, que poderia ser, no caso, na frase, entender o que menos tem dinheiro, ou então o menos interessado em comprar carro, até você. Terceiro, ele chegou em último lugar. Se ele chegou em último lugar, alguém chegou em primeiro lugar. Então, parou, até e último na frase apontam para informações implícitas que é interessante, que é importante que você, como estudante, aprenda isso. Olhem só, veja só essa manchete. Apesar de o caderno ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Veja só, isso é uma agência de viagem que no dia domingo, certo, sai essa notícia. Apesar de o caderno ser caderno para turistas, não vamos aumentar o preço. Pressupõe-se, nós entendemos, no caso aqui, que não está claro no texto, não está expresso, aliás, não está expresso no texto que produtos para turistas, em geral, são produtos mais caros. Então, nesse caso, veja que esta informação que eu falei agora, ela não está na superfície do texto. A gente pressupõe, justamente pelo contexto,
pelo uso das palavras. Então vejam só, olha aqui, vamos lá. Aqui eu tenho pressupostos. Artigos para turistas têm seu preço acrescido. A propaganda, essa propaganda, versa sobre um caderno do Jornal do Brasil, cujo objetivo é fornecer matéria e dicas para quem gosta de viajar. O uso de apesar de pressupõe a informação. Então veja só, as palavras estão dando pistas para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a intencionalidade do texto. Estão entendendo? Então vamos lá. Explícito e implícitos são informações dadas no texto. Lembrar, mais uma vez, que quando a gente fala de explícito, na superfície, implícito, você vai olhar o quê? As marcas, as pistas textuais. Olhem só essa agora. Do Galeão ao centro, uma via crucis para os turistas. Mau cheiro, miséria, risco de bala perdida, são boas-vindas do Rio. Nesse caso, pelo contexto, observando as palavras que estão aí, do Galeão ao centro, uma via crucis, quer dizer, um sofrimento. E há também uma ironia quando ele coloca, são as boas-vindas do Rio. Então é importante lembrar que essa manchete sobre esta capital está usando justamente desse pressuposto para levarmos a um subentendido, a uma ironia. Então veja só a importância de nós estudarmos e conhecermos um pouco mais a questão dos pressupostos e dos implícitos. Vamos ver aqui, olhem só na tela. A palavra via crucis pressupõe uma ideia negativa, que é o caminho da cruz. O sintagma do rio, para complementar o substantivo boas-vindas, viram que esses boas-vindas dão uma ideia de ironia ao texto. Então, a ironia ao texto. Olhem só, acompanhem, certo? Vejam só aqui esse texto de H. Vamos ver aqui? Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viver em paz juntas? Por quê? Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. E o amigo diz: quem iria dizer para elas o que é bom? Eu. Agar diz: eu. Veja só aqui, justamente na tira, há uma ironia, porque as pessoas não podem viver justamente pela dificuldade do convívio, mas a ironia diz, é ele quem vai ditar o que é bom. Então veja só a ironia, o não dito que está no texto. Então veja só, olha só a tarefa de entender o não dito. Que tal você, estudante do sexto ano, fazer um trabalho com o seu professor, uma pesquisa sobre informações, frases, certo? Que estão no implícito, no não dito. Que tal? Porque trabalhar o não dito é justamente compreender melhor a questão do texto. Então vejam só aqui, na tela eu tenho, para a leitura da charge, o estudante e a estudante vai precisar saber que o mundo vive e viveu sempre em guerras, porque um país quer comandar o outro. E nesse caso, o personagem, o H, ele quer dominar, ele quem vai dizer o que é bom. Então, estão entendendo justamente esta questão do implícito, do explícito, das informações? Olhem só esse daqui, acompanhem, vejam só. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí, no caso, o eleitor diz, tá de calça nova, né? Veja só a questão do implícito que está aí. Nesse caso, pressupõe-se o quê? Uma ironia. Está dizendo, acusando realmente o candidato de desviar o dinheiro público. Então, a calça é nova. Então, é importante. Olha só a pista. Tá de calça nova, né? Então, essa pista nos leva a inferir isso, a inferência, a interpretar. Então vamos lá aqui, tem um outro, vamos ver, acompanhem comigo, de Mafalda. Todo mundo conhece Mafalda. Acompanhem. A mãe de Mafalda chega e diz: do que vocês estão brincando? Aí Mafalda diz: de governo. Bom, nada de bagunça, hein? A mãe diz.
Mafalda diz: não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Veja a ironia, para vocês conhecerem melhor a tira, é importante lembrar que Mafalda, ela fala de forma irônica. Então, se ela está brincando de governo e a mãe pede para não fazer bagunça, ela simplesmente diz: não vamos fazer nada. Esse não fazer nada é uma ironia. Então é importante lembrar. Olha aí a importância do conhecer o implícito dentro do texto. É importante. Vamos ver aqui. Você sabia? Vamos lá, algumas curiosidades. Acompanhe os conhecimentos prévios que os estudantes precisam ter para ler as tirinhas de Mafalda são saber que Mafalda é uma personagem das tiras criadas pelo autor argentino Quino. Nessas tirinhas, o autor mostra o dia a dia de uma menina de 7 anos que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Momentos de muito humor, perpassados por uma aguda visão crítica da sociedade contemporânea. As tiras de Mafalda continuam mais atuais do que nunca, apesar de terem aparecido pela primeira vez em 73. Veja, apesar de, quer dizer, mesmo que faça muito tempo, elas continuam vivas, certo? No caso, o sentido, essa ironia, esse sarcasmo. Então é importante conhecer, tá bom? Quando a gente fala é importante conhecer, justamente para você adentrar, entender melhor o assunto. Olhem aqui, reflitam sobre esse texto que nós temos. Eu vou descrever a cena. Há uma lâmpada e cada qual vai colocar a peça sobre ela. Ou seja, para que haja uma boa ideia, é preciso de que? Da partilha. Vejam que é um texto não verbal, não aparece palavra, mas nesse caso, pela organização, a ideia aí, estamos justamente cada um dá sua contribuição, cada um vai mostrar, cada um vai construir aquela ideia, e que a ideia é algo corporativo e não individual. Vamos ver. Olhem só, mais um exercício. Maria deixou de comer carnes. Qual seria o pressuposto aí? Pressupõe-se que Maria comia carne. Então, Maria deixou, Maria comia carne. Esse verbo comer no passado está apontando, certo, para essa ideia. Então, olha só a importância. Olhem aquilo que eu falei, as marcas textuais, as pistas textuais. Vamos ver essa aqui. Se comenta algumas palavras, pistas, indicam a mensagem adicional. Vamos ver. A mudança, a continuidade, o término, tudo isso vai mostrando. Olha essa frase. Maria continua estudando para a prova. Pressuposto, Maria já estudava antes. Quando eu digo até você está estudando, é uma ironia, como se dissesse até você que não estuda, está estudando. Então é importante, certo, entender as pistas textuais. Quando falamos em pistas textuais, no assunto de hoje, nós observamos o que? O léxico, a palavra, o verbo, os advérbios estão marcando isso, o sentido do texto. E vamos continuando. Aqui eu tenho, Maria ainda não retornou a casa. Pressupõe-se que já é tarde, que ela já deveria ter voltado. Então, isso aí é importante conhecer. Os preços dos combustíveis aumentaram de novo. Esse de novo está marcando dentro do contexto que eles já haviam aumentado antes, há bem pouco tempo. Estão compreendendo? Então, tudo isso aqui é para marcar uma ideia do implícito e do explícito, conhecer a informação, observar que nós falamos, nos comunicamos também por ideias que não estão na superfície do texto. Aqui eu tenho outros. Ativistas radicais acabaram com a manifestação. Destaquei radicais. Se existem ativistas radicais, existem aqueles que não são radicais. Outro exemplo, Petrobras é vítima de novos furtos. Se este exemplo fala novos furtos, é porque ela já fora roubada, assaltada anteriormente.
O que são os subentendidos? Na tela, acompanhe. As informações subentendidas vão depender do contexto ou a capacidade de interpretação do leitor ou ouvinte. Não há marcas linguísticas. Professora, já são 10 horas. Quando alguém diz, professora, já são 10 horas. A intencionalidade pode ser a aula já deveria ter acabado ou a aula vai iniciar. Então, existe o que nós chamamos essa pressuposição. E é isso aí. E lembrar sempre a busca do sentido. Então, explícito, implícito e a questão do sentido. E vamos continuando. Aqui eu trago para vocês, por favor, na tela, certo? Nós temos Maria ganhou outro computador. A gente entende que o anterior pode ter sido roubado, o anterior está obsoleto, o anterior não tem mais conserto. Então, vejam só os subentendidos que podem estar presentes, certo? Aliás, que você vai ter que entender. Então, aí, no caso, é importante essa questão da leitura e da interpretação. Então, na aula de hoje, o que é que nós observamos? Que nós nos comunicamos tanto por informações explícitas quanto informações implícitas. E que essas informações implícitas são apontadas, não raro, ou quase sempre, certo? Pela palavra, por léxico, verbos radical, verbos adjetivos, advérbios. Então é importante isso, conhecer. E lembrem-se de que estamos aqui no EducaPE justamente para isso, para dar esse suporte a vocês. Pesquisem aqui todo esse material. Agradeço desde já professora Isabela, obrigado, Isabela Araújo, professora de Libras, e a Ronaldo do Som, muito obrigado. Então é isso aí, por hoje é só. Muito obrigado e lembrem-se, estudar as informações do texto. Forte abraço!